Glória a Deus. A honra, a glória, a força e o poder somente ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pois estamos aqui essa tarde para cultuar esse Senhor que é Rei, esse Senhor que é o dono do universo. E eu quero agradecer ao Senhor por estar aqui nesse momento, por essa oportunidade tão nobre, mas, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade muito grande, porque nós estamos falando desse reino glorioso, embaixadores desse reino, desse Senhor que é Rei dos Reis. E eu quero agradecer ao Bispo Silvio pela oportunidade e pela confiança e de trazer a palavra essa tarde. Ao Bispo Ricardo também, à Bispa Noêmia, que o Senhor abençoe vocês. Aos irmãos que disseram, eu estarei intercedendo. E eu louvo ao Senhor por a vida de cada um daqueles que nos ajudam, que junto nós vamos levando a nossa cruz e nós vamos alcançar a nossa vitória. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Ezequiel. Deixa eu me organizar aqui. Ezequiel, capítulo 47. A mensagem, eu vou percorrer alguns textos. Nesse capítulo 47 de Ezequiel, nós não vamos trazer a palavra, nós vamos trazer a palavra do Senhor também em alguns versículos, que é do versículo 1 ao versículo 9. Amém, queridos? Todos encontraram? Vai falar sobre as águas que saíam do templo. E a palavra diz assim: e o homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi águas saindo debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. E as águas desciam debaixo do lado sul do templo e ao lado sul do altar. Ele então me levou para fora e pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste. E a água fluía do lado do sul. E o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. E enquanto ia, mediu 500 metros. E levou-me às águas, que batia nos tornozelos. Ele mediu mais 500 metros. E levou-me às águas que chegavam ao joelho. Mediu mais 500 metros. E levou-me pela água que batia na cintura. E mediu mais 500. E agora, um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não podia atravessar andando. E ele me perguntou: filho do homem, vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio, e quando ali cheguei, vi muitas árvores a cada lado do rio. E ele me disse: esta água flui na direção situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Aleluia. Vamos estar orando mais uma vez, querida igreja. Pai, nós estamos diante do Senhor
Estamos aqui, Senhor, louvando, exaltando e glorificando o Teu nome. Sabemos que o Teu Espírito está aqui, Senhor, e nós pedimos que o Senhor, que eu sei que já tem recebido, Senhor, o louvor, a adoração, as ofertas, Senhor, que o Senhor venha receber, Senhor, o nosso culto a Ti, Senhor, como uma fumaça, Senhor, de cheiro suave, como um holocausto na Tua presença, que o Senhor possa cheirar este sacrifício, decanta, labacheia, como um cheiro suave às Tuas narinas. Senhor, leva as nossas mentes cativas agora à Tua palavra. Toda distração de mente, Senhor, nós repreendemos pelo poder e autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, que nenhum pássaro venha roubar a semente da Tua palavra dos nossos corações, nem dos corações dos nossos irmãos, Senhor, que estão online, mas que o Espírito Santo de Deus, que é aquele que é o nosso professor, o nosso Senhor, fala, Espírito Santo, conosco. Fala, Espírito Santo, com a Tua igreja. Só o Senhor pode falar, Espírito Santo. Decanta, labacheia. É só o Senhor que pode falar a Tua noiva, a Tua igreja. Nós de nós mesmos nada temos, Senhor. Mas o Senhor fala, queremos, Senhor, que o Senhor nos purifica como fez com Isaías. Toca com brasa viva no altar, do altar nos nossos lábios, Senhor. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Queridos, nessa palavra, o profeta tem essa visão. O profeta Ezequiel, ele teve duas visões, né, do templo. Uma visão quando o templo ia ser profanado, e uma outra visão da purificação do templo. E nós sabemos que o profeta Ezequiel, as profecias do profeta Ezequiel Deus trouxe ao profeta num período muito difícil, quando eles estavam, Judá e Jerusalém estavam exilados na Babilônia. Então, um período muito difícil. Mas Deus estava levando o profeta a caminhar com ele. Nessa visão, Deus leva o profeta a caminhar com ele. E assim como ele levou, naquele período tão difícil, o profeta Ezequiel a caminhar com ele sobre as águas, ou a caminhar com ele nas águas, né, que fluía do templo, nessa visão, o Senhor Jesus também convida a mim e a você, para que nós possamos caminhar, queridos, com o Senhor. Em Lucas, vamos abrir aqui, deixei até marcado na minha Bíblia, mas dá para vocês abrirem. Lucas 21, no versículo 19, diz assim: é perseverando que vocês obterão a vitória. Então, é perseverando. O que é perseverar? Né? A perseverança é uma qualidade daquele que persiste, que tem constância nas suas ações e não desiste diante da dificuldade. O profeta estava ali, a nação passando por uma grande dificuldade, mas o Espírito Santo mostrou ao profeta, deu essa visão ao profeta, dizendo: anda comigo nas águas. Anda comigo. E o Espírito e aquele homem, né, que nós sabemos quem é, ele andava ali com o profeta e ele ia medindo de 500 em 500 metros. E a primeira medida que o profeta coloca os pés, a altura das águas estava nos tornozelos. Quero dizer, né, nós não vamos falar aqui de uma forma figurada, né? Uma forma profética e figurada. Então, as águas nos tornozelos
é uma figura daquele crente que aceita Jesus. Ele começa a caminhada com Jesus, ele tira ali, né? Geralmente, para nós entrarmos na água, a gente tira o nosso sapato, se tiver de meia, a gente tira a nossa meia e coloca os pés nas águas. Isso também tem uma tipificação, porque os pés é uma parte do nosso corpo muito sensível. E a gente procura de todas as formas, principalmente quando nós vamos andar em caminhos difíceis, pedregosos ou espinhosos, a gente procura de todas as formas proteger os pés. Né? Uma forma humana, querendo proteger. Mas quando nós estamos caminhando com o Senhor, essa sensibilidade ela é retirada. Né? Espiritualmente, nós tiramos, quando Deus disse ali para Moisés, lá na sarça, Moisés, tira a sandália dos teus pés. Moisés aqui não precisa de uma proteção humana, não precisa de uma força humana, de uma preocupação humana. Tira a sandália dos teus pés, porque a terra, Moisés, que você pisa é terra santa. E quando nós pisamos na terra santa, tudo aquilo que nos dá uma sensibilidade na questão humana, o Senhor retira, né? Aquela pessoa muito sensível, muito tímida, né? Às vezes não tinha coragem nem de pegar no microfone. Quando aceita Jesus, o Espírito Santo do Senhor enche ele de graça, de poder, de autoridade, e ele vai, ele prega, ele testemunha do Senhor Jesus. Então, a sensibilidade agora é uma sensibilidade pelo Espírito, pelas coisas espirituais. Então, isso o profeta começou a sentir, ele entrou nas águas e dava sobre os tornozelos. Mas o crente que aceita Jesus, ele não tem que ficar com as águas apenas nos tornozelos. A Bíblia em Lucas está dizendo que se nós perseverando que vocês obterão uma vitória. Então, você não tem que parar ali. Você tem que desejar, você tem que buscar, eu tenho que desejar, eu tenho que buscar águas mais profundas. Águas mais profundas. E aquele homem, naquela visão, junto com o profeta Ezequiel, ele diz, né, ele mede mais 500, né? E diz assim, e quando ele entra, as águas estão sobre os joelhos. E aí, querido, já começa a se aprofundar mais em Deus. Já é um momento que você já começa a se ajoelhar, a orar, a ter o seu devocional com Deus. O crente, ele não pode, de forma alguma, não ter o seu devocional com Deus. É dia a dia, o nosso alimento, é o que nos fortalece. Aquele devocional que você vai chorar, que você vai se derramar. Eu sou muito chorona. Eu sou igual o profeta Jeremias, né? Que era um profeta considerado um profeta chorão. Nisso aí, nessa característica de chorar. Né? E às vezes as pessoas me perguntam, irmã, por que você está chorando? Minha irmã, nem me pergunta por que eu estou chorando, né? Não estou chorando. Muitas vezes a gente pode sim chorar, porque está triste, né? Mas quando nós estamos nos derramando ali, nós estamos chorando na presença do Senhor, em gratidão, em louvor, em adoração. Tem uma pessoa que me conhece bem de perto, e ele era muito espontâneo para falar as coisas para mim. E um dia ele disse assim, nossa, eu acho estranho você ir na igreja. Acho que os irmãos devem dizer, essa irmã não é normal, não. Que ao mesmo tempo que ela está sorrindo, ela está chorando. Ele não entendia ainda muito das coisas espirituais, né? Eu falei, pois é, assim mesmo. Ao mesmo tempo que nós estamos sorrindo, nós estamos chorando. Porque quando nós ouvimos, quando o Senhor começa a nos levar através das águas, quando a gente começa a ter essa comunhão com o Espírito Santo, não tem como não se derramar, não tem como não ir às lágrimas, queridos. Eu me lembro muito da igreja, lá, Renovação Batista. Quase era difícil você não encontrar um lencinho, ou no bolso do irmão, ou dentro da bolsa de uma irmã. Porque
todos levavam o lencinho para a igreja, porque sabia que o Espírito Santo estavam prontos para ser quebrados, quebrantados pelo Espírito, a chorar, se derramar na presença do Espírito Santo. Então, nós não devemos esquecer esse lencinho. Sempre que vier, pode trazer o lencinho, né? Para que nós possamos nos derramar na presença do Senhor. E ali, queridos, nessa perseverança, nessa constância, do não desistir na vida espiritual, né? Nessa caminhada com Deus, tendo sede de buscar águas mais profundas, o profeta continuava, aquele homem continuava a medir, né? E foi para mais 500 metros. E estava nos joelhos, mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Outra tradução diz que essas águas batiam nos lombos. E a gente sabe que essa parte lombar do nosso corpo, tem gente que fala os ombros. Não, a Bíblia não está falando os ombros. A Bíblia está falando os lombos. E essa parte lombar do nosso corpo é uma parte forte. É uma parte muito resistente. Eu fico observando ali os orientais, né, eles carregando. Às vezes eles amarram algumas coisas e começam a puxar alimentos para tirar ali, né, daqueles terrenos onde faz as plantações. E geralmente eles amarram aqui na parte lombar, porque é uma parte muito forte. E a nossa resistência, queridos, quando a gente começa a entrar nas águas, imagina você entrando no rio e alguém te levando a este rio cada vez mais profundo, né? A gente começa, aqueles que sabem nadar, eles, né, pode até ainda ficar assim, né, mais confiantes, mas aqueles que não sabem, e aquelas águas começam a subir, eles começam a ficar um pouco assustados. Eles começam a ficar assustados. Mas o profeta Ezequiel aqui, através das mãos que ele estava sendo guiada, e as mãos que nos guiam, queridos, para águas mais profundas, águas do Espírito, nós devemos nos entregar totalmente. Não nos deixar ficar assustados, mas nós devemos a cada dia mergulhar. Tem pessoas que às vezes dizem assim, mas eu não entendo, né, a vida cristã dessa forma, né? Tem pessoas que, e até nós mesmos, às vezes a gente quer ter o controle de tudo, quer ter o controle da situação, fala, não, mas eu projetei isso para a minha vida e tem que ser assim, e faz aquele projeto e diz, eu quero que o Senhor assina aqui. E aí fala assim, eu vou 7 vezes no culto da vitória, e depois da 7ª vez ali eu quero ter a vitória. Deus pode sim te dar até na 1ª, 2ª, 3ª vez, né, no culto da vitória ou em qualquer outro culto. Mas, queridos, é um caminhar com o Senhor no dia a dia. Você recebe, você tem a intimidade maior com o Pai, é sozinho, fechado no teu quarto. Oh, decanta labaxúria. Onde você pode chorar, queridos. Onde você pode colocar o seu rosto lá no pó, colocar a boca lá na cerâmica. Eu não sei como que é a sua casa, no tapete ali. E dizer, Senhor, estou aqui. Eu quero, Senhor, que o Senhor me leve a águas mais profundas. Queridos, a igreja está precisando disso nesses últimos dias. Eu tenho dito para o Senhor, Senhor, eu quero, Senhor, águas mais profundas. Irmãos, eu creio nessa palavra de Gênesis a Apocalipse. Eu creio nessa palavra de capa a capa. É a palavra viva. E o Senhor Jesus nos disse que nós faríamos obras se crêssemos ainda maiores do que foi realizada. E se você começa a ler o Novo Testamento, você vê ali o Senhor Jesus curando, o Senhor Jesus ressuscitando. E a Bíblia diz que se tudo que o Senhor Jesus Cristo tivesse feito fosse registrado, tivesse sido registrado, o mundo não caberia
a quantidade de livros. Aleluia. Oh, decanta lá, baixulha. Olha aí, queridos, como foi pregado no domingo. Olha aí o poder, a autoridade de Deus que está sobre a vida daqueles da igreja do Senhor, daqueles que se entregam nessa caminhada às águas mais profundas, queridos. É isso que nós temos que buscar, isso que nós temos que desejar. Eu sei que nós podemos fazer projeto. Deus sempre, se você for olhar a vida dos grandes homens de Deus, Deus sempre abençoou os grandes homens dele na terra e tem nos abençoado. Mas o nosso desejo, queridos, tem que ser o céu. Tem que ser águas profundas. Eu sempre falo para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu não tenho medo, queridos, de que o Senhor me chame. Eu só tenho medo, só não quero que o Senhor me chame que eu esteja no pecado. Mas que o Senhor me chame para a eternidade. Esse é o meu anseio. A eternidade com Ele, morar com Ele. Eu louvo ao Senhor. Então nós temos que ter esse desejo como o profeta tinha, queridos. Das águas mais profundas. Como o profeta foi levado às águas mais profundas. E depois mediu mais 500. E aí o rio era tão profundo que só podia atravessar a nado. É isso, queridos, que o Senhor quer nos levar. É aí que o Senhor quer nos levar, onde a gente perde o chão dos pés. É fácil, não é não? Não é, queridos. Quando você perde, decanta lá, baixuia, o controle daquilo que você planejou, daquilo que você projetou. Mas é nesse momento que você tem que dizer: Senhor, o controle está nas tuas mãos. Oh, decanta lá, baixúria. Quantas vezes, queridos, Deus sabe, eu quis muitas vezes fugir e dizer: não, eu quero que a minha vida vá assim, assim, assim. Mas a minha mãe, ela dizia uma coisa muito certa. Quando nós orávamos, chamava à frente da igreja as pessoas para orar. A gente era bem jovem. E aí a gente ia. E quando eu chegava em casa, eu dizia para minha mãe assim: mãe, eu entreguei a minha vida. Já era crente, né? Mas eu dizia, já queria no Senhor, mas eu dizia: mãe, eu entreguei a minha vida para o Senhor fazer como Ele quiser. Ela dizia: filha, isso é muito sério. E eu pensava assim: mas gente, minha mãe tinha que ficar feliz, né? Eu estou falando que eu estou falando para o Senhor fazer como quiser. Mas é muito sério, queridos. Porque às vezes você quer ir por um caminho e o Senhor, se você entregou, quando você entrega algo aqui, queridos, é muito sério. Aqui nós não estamos num auditório, a gente não está brincando de igreja, brincando. Não, queridos, a coisa aqui é muito séria. É mais séria do que eu ou você possa imaginar. A palavra de Deus é muito séria. O mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo físico. Mais real do que o mundo físico. Se você tem a visão, se você já teve ou tem a visão do mundo espiritual, queridos, você pode testificar isso. Você pode testificar isso, que o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. Eu estava até falando com a Mônica na terça-feira passada, que eu estava no meu devocional, na terça-feira pela manhã, e quando eu abri a Bíblia, eu estava lendo, estou no Novo Testamento ali, né, lendo o devocional, Novo Testamento, e eu estava lendo ali a palavra, e quando eu terminei de ler, eu falei, Senhor, agora eu vou ler a tua palavra, mas eu não vou ler comentários, porque às vezes a gente fica nos comentários, né, e a gente perde. Eu falei, não, quero ler a Bíblia, mas sem os comentários, né, só a palavra mesmo. Aí, quando eu passei por um comentário, que a minha Bíblia é Batalha Espiritual, Vitória Financeira, quando eu passei por um comentário, estava assim, oferta.
sobre oferta, né? Vitória financeira. E aí veio assim, leia sobre oferta. Eu falei, como é que eu vou ler sobre oferta? Eu pensei que fosse um pensamento meu, né? Eu falei, vou ler sobre oferta, Senhor. Eu já disse para mim mesma que eu não vou ler comentário aqui, já terminei de fazer a minha leitura. E agradeci ao Senhor e levantei. Quando eu cheguei aqui... Aí eu olhei assim, eu olhei aqui na frente, eu falei, Jesus, não tem ninguém das irmãs ali que geralmente faz a oferta. Aleluia. Aí eu fiquei ali, né, um pouquinho atrás, aí vem a Bispa Noêmia, que essa mulher é uma bênção para nos incentivar. E ela chegou e falou, você pode fazer um momento de oferta? E eu falei, eita, Glória, posso? Diz para o bispo que eu posso. Porque aí eu estava falando para a Mônica, falei, Mônica, a casa de Deus, a obra de Deus, não é o homem que direciona. Não é o bispo Silvio que diz a Mônica que vai cantar, a irmã Abigail que vai dar... Não, ele fala, porque tem que ter uma voz na terra. Mas é o Espírito Santo que determina. Se tem uma das coisas aqui, queridos, que a gente vê nesses dias atuais, que eu não concordo, não sei, mas eu, particularmente, pela palavra de Deus, eu não concordo quando aqueles dizem assim, a gente não precisa de pastor, não. Todo mundo é ungido, né? Qualquer um, todo mundo é ungido, queridos. Existe unções diferentes. E o pastor... Quando é escrito ali as cartas em Apocalipse, as igrejas dizem, ele estava dirigindo aquela carta ao anjo da igreja. Então, os nossos pastores são o anjo que o Senhor colocou na terra para cuidar da sua noiva, da sua igreja. E é uma responsabilidade muito grande, vocês nem imaginam o que é ser pastor. Nem imagina, é uma das profissões mais nobres e mais difíceis da terra, é ser pastor. Mas nós vemos ali o Espírito Santo direcionando, cuidando, orientando o anjo da igreja para que ele possa, né, conduzir junto ao Espírito Santo, na unção do Espírito Santo, o rebanho de Deus. Amém? E aí, Ezequiel continua. E eu comecei, e aí ele entra nas águas, e ele chega, e ele vê que o rio desce, que o rio vai até o vale, né, ali, as margens do Jordão, e vê que ao lado, as margens, quando ele é levado para as margens, ele vê peixes, ele vê árvores com frutos. E isso aí é você, queridos. Essa árvore frutífera ao lado das margens do rio, né? Ela pode ter tem outras interpretações teológicas, mas figurado, nós podemos também dizer que essas árvores, nós estamos plantados, nós somos plantação do Senhor, nós nos alimentamos das águas, nossas raízes estão se alimentando do rio de Deus. A minha e a sua raiz espiritual, e que se reflete até no mundo natural, se alimenta do rio de Deus. Essa é a sede que você tem que ter. Quando a Bíblia diz que a coça desejava pelas águas, é porque ela queria, como, acho que foi o pastor Vandei, um dos pastores aqui, pregou sobre isso, que ela desejava submergir naquelas águas. E esse é o nosso desejo, querido. Nós temos que nos ocultar, nós temos que nos esconder em Deus. Porque nós nos ocultando, nos escondendo em Deus, Satanás não nos encontra. Repalabaxúria. Satanás não nos encontra, querido. A Bíblia diz que nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Eu e você estamos escondidos com Cristo em Deus. Eu vou contar rapidamente uma experiência. O Senhor tem me mostrado algumas coisas no mundo espiritual. E assim, coisas que eu não me esqueço. Uma vez nós estamos com um grupo de irmãs a uma casa de uma irmã que ela estava sendo muito perseguida pelo esposo dela. Muito perseguida, ele morava dentro de casa com ela, mas era uma perseguição, uma luta muito grande.
E nós fomos àquela casa orar com ela. Ele não estava. Ela marcou no horário que ele não estava. E nós fomos orar. E quando chegou, o Senhor me dava uma visão sobre os demônios de potestade. Queridos, se o Senhor abrir os teus olhos para você ver o que tem acima de nós, né? Sobre os demônios, sobre nós, a nossa vida está o Espírito Santo, né? Mas sobre acima desse mundo físico, né? Essa questão espiritual, os demônios de potestade, queridos, eles são como uma laje. Eles, assim, o que o Senhor me mostrava, o corpo deles, as mãos como raízes e os pés como raízes, e eles se juntam, eles vão se juntando, as mãos vão se juntando os pés e forma aquela laje negra. Fica uma laje mesmo, queridos, negra, aqueles demônios, eles se juntam que não passa um fio de luz entre eles. Mas sobre ela, o Senhor me mostrava, queridos, o quadrado de luz vindo do céu, tão certinho que não passava um dedinho do demônio naquela luz. Assim, e eu olhava para ela e eu não via aquela irmã. Eu via aquelas vestes brancas. E eu olhei, não vi o rosto, mas eu olhei. E naquele momento que eu olhei, eu sabia que ela estava escondida em Jesus. Que ali estava, Palabaxuia, Jesus. E assim como nós somos guardados, onde você anda, a luz do Senhor está sobre você, Satanás. Quando você está escondido com Cristo em Deus, Satanás não te toca. A não ser que Deus permite algo para o crescimento da tua fé. Queridos, nós temos que ter essa intimidade de águas mais profundas. Quando Pedro, ele estava ali, às margens do mar, que Jesus chegou e pediu para ocupar um dos barquinhos dele, começou a falar com a multidão, e Jesus viu que eles estavam ocupados, lavando as redes. E depois Jesus diz para Pedro, né? Pergunta sobre a pesca. Vou falar aqui com as minhas palavras, né? Pedro diz: Senhor, trabalhamos a noite toda, estamos cansados, talvez ele ainda tenha dito ou pensado com sono, mas nós não conseguimos pescar nada. E vocês lembram que o Senhor Jesus disse? Pedro, lança a rede nas águas mais profundas. Aleluia. Queridos, se eu ou você estamos trabalhando com as nossas forças e diz: eu não consigo obter a vitória, eu não consigo vencer. Queridos, eu te convido, e eu peço que você me incentive também, que o Espírito Santo nos impulsione a lançar as redes nas águas mais profundas. Porque quando Pedro obedeceu, ele disse: Senhor, nós já fizemos de tudo, mas sob a tua palavra eu vou lançar a rede. E quando Pedro fez isso, ele teve uma pesca maravilhosa, queridos. Ele teve uma pesca que ele teve que chamar outros barcos. Quando você e eu nos entramos, lançamos a nossa rede, nos aprofundamos nas águas do Espírito, nós vamos encher não apenas o nosso barco, mas o barco dos nossos irmãos, o barco desse mundo que está com fome, que está com sede. Vai ficar cheio de grandes peixes. Não eram pequenos peixes, eram grandes peixes. E o que o Senhor Jesus diz depois daquilo? Daquela realização, daquela pesca. Ele diz, Pedro fica maravilhado. Pedro fica assustado e diz: Senhor, afasta de mim, sou pecador. Porque realmente, queridos, quando nós vemos a glória do Senhor, é como Isaías, ele clamava ali, ai de mim que estou perecendo.
E se você continua lendo os profetas, nós temos profetas que quando ele tiver a visão da glória do Senhor, a Bíblia diz que ele caiu como morto. E o Senhor disse: levanta, se mova sobre os seus pés e suas mãos. E o profeta ficou com 2 mãos no chão, e os joelhos e os pés, no chão. E aí o Senhor fortaleceu o profeta, disse: levanta, porque eu quero falar contigo. Porque quando nós não podemos suportar a glória, quando nós entramos em águas mais profundas, queridos, o nosso corpo não suporta a glória de Deus. Eu fiz um pedido uma vez, eu era jovem, acho que quase adolescente. Eu era lá da igreja da Baleia, morava lá na 510, na casa do meu irmão, trabalhava lá. E nós estávamos numa daquelas vigílias que a gente ajoelhava, colocava o rosto no pó e clamava e pedia perdão dos pecados. E o Espírito Santo nos conduzia a águas profundas. E naquele momento, queridos, eu fiz um pedido ao Senhor. E eu disse assim: Senhor, eu quero sentir o teu poder nos meus ossos. Oh, querido, acho que Deus não derramou nem um milésimo de pó, de areia. E eu comecei a sentir, comecei a sentir uma dor nos meus ossos. Porque o poder de Deus desceu e eu senti aquela dor. E eu disse: Senhor, tenha misericórdia de mim. É como os profetas diziam: tenha misericórdia de mim, porque estou perecendo. Mas o Senhor nos levanta e nos fortalece. É esse desejo, queridos, é essa riqueza que o Senhor quer nos entregar. São esses peixes que o profeta Ezequiel viu à margem do rio. E que eu, e você, e a igreja do Senhor na terra, venhamos almejar, desejar e viver essa palavra. Na minha vida não teve só experiências assim. Tiveram outras experiências, como a Bíblia diz, que a palavra do Senhor nos corrige, a palavra do Senhor nos ensina, a palavra do Senhor nos exorta. Já tive experiências que eu passando, chorando, e o Senhor fala: filha, isso aí é pela tua desobediência. Você vai passar por essa experiência. E uma das coisas que o Senhor me mostrou, eu estava até dirigindo uma igreja, na primeira igreja batista, lá na Ceilândia Sul. A congregação era na Ceilândia Sul, a igreja na Ceilândia Norte, bem no centro ali da Ceilândia Norte. E o Senhor me mostrava, eu sempre fui assim. Quando eu vejo alguém, uma igreja de oração ali, eu falo: irmão, vai lá, vamos orar. E eu vou. E eu gosto, eu recebo do Senhor. Pastor Ricardo está ali, né, pastor? Ainda bem que o meu pastor já me conhece. Glória a Deus. Mas aí eu estava ali na minha igreja, ali onde o Senhor me colocou, e às vezes eu falava, eu falo: irmão, irmã, isso aqui é o irmão, vou orar, mas vai ali, e o Senhor vai te abençoar também. E aí o Senhor me mostrou, eu estava num apartamento, o Senhor tinha me colocado num apartamento acima da igreja, a igreja tinha alugado um apartamento para mim. E o Senhor me mostrou ali no meu apartamento que as minhas águas estavam nos tornozelos. E que os peixes estavam pulando com sede. Falei: Jesus, misericórdia. E aí o Senhor me trouxe claramente que era isso. Eu que tenho, se o irmão veio a mim, eu que tenho que ter, como Pedro tinha, teve na pesca maravilhosa esse barco cheio de peixes para oferecer. Outros barcos vieram, e se encheram de peixe. Então, assim, temos que desejar, temos que ter, queridos, entrar nessas águas mais profundas para ter essa intimidade com o Espírito Santo. Porque de nós mesmos, de mim mesma, queridos, misericórdia, nada somos. Nós somos consumidos diante da glória de Deus. Mas nós só podemos estar com as nossas mãos, com o nosso coração, nós podemos estar sobre os nossos pés, se nós estivermos revestidos de Cristo Jesus, escondidos com Cristo em Deus. Porque quando Deus olhar, que Ele vê Abigail, saber que Abigail tem os pecados, tem as falhas, que muitas vezes
Nós louvamos o Senhor até pelos nossos pastores que me suportam. Né? Saber que Abigail tem as falhas, tem os pecados, mas quando Deus olha, Ele vê Jesus. Ele vê o sacrifício que o Senhor Jesus fez pela minha vida, por tua vida. E diz, não, através do sangue, do sacrifício, essa alma foi alcançada. E é por isso que ela tem, né, a abertura de entrar ao trono da graça, de chegar ao Santo dos Santos por meio de Jesus. Para a gente chegar ao Santos dos Santos, para o sacerdote chegar aos Santos dos Santos, no Antigo Testamento tinha que passar pelo altar de sacrifício. Tinha que passar pelo altar que era derramado, aspergido o sangue, que representava o sangue do Cordeiro. E nós também, para adentrarmos, queridos, aos santos dos santos, para termos uma vida edificada, para entrarmos às águas mais profundas, temos que passar pelo sacrifício vivo, eterno, divino, do Cordeiro Santo de Deus, que se entregou por mim, por você, em uma cruz, para me dar vida, para te dar vida. Para que hoje nós pudéssemos dizer, eu estou escondido com Cristo em Deus. A porta vai se abrir, porque a porta é Jesus. A porta já está aberta. Né, bispo? A porta da graça já está aberta. 5 minutinhos, bispo, que eu não posso deixar de falar. Que a porta da graça está aberta. E nesse culto, como eu disse, que é o culto que é o Espírito Santo que dirige. Há 15 dias atrás, eu entrei aqui, que só o Senhor sabe. Eu estava com a minha perna aberta, com outras dificuldades. Eu estava me sentindo tão cansada que eu disse, Senhor, eu não sei o que estava acontecendo comigo. Eu levantava, eu não conseguia fazer nada na minha casa. Eu transpirava, fazia alguma coisa, deitava. E assim estava semanas e semanas. E eu disse, e agora, Senhor, o que vai ser? E a minha perna aberta, eu sabia que era a imunidade que estava baixa. E eu não gosto de preocupar a minha família. Eu tenho uma família, ontem até eu falei, as minhas sobrinhas foram lá em casa, elas começaram a sorrir. Eu falei, a minha igreja acho que pensa que não tem muita gente, mas eu tenho uma família muito grande e que me ama muito. Elas começaram a sorrir e falaram, é mesmo, tia, a gente te ama muito. Mas eu não gosto de preocupar a minha família. Né? E aí eu entrei ali e eu pensei, falei, Jesus, hoje não tem como, Senhor, como eu vou orar pelo povo? Eu que preciso, Senhor, eu não estou suportando. Peguei, a bispa Noemia falou, você quer o papel? Eu falei, quero. Sentei ali, a única coisa que eu coloquei foi assim, socorro, Jesus. Eu coloquei socorro, Jesus, com várias exclamações, e coloquei aqui. E fiquei ali, cultuando o Senhor. Pastor Jadson estava pregando. O Espírito do Senhor estava e está sobre a vida do servo do Senhor e sobre cada bispo, pastor, sobre a igreja de Deus na terra. E quando terminou, o bispo e a bispa, né, falou assim, não, vai orar pelo povo. Eu fiquei assim, vai orar pelo povo. Bispo, não, irmã Miguel, vem orar pelo povo. E eu comecei a orar, falei, está nas tuas mãos, Senhor. Quando terminou, eu falei, Jesus, me dá um pouquinho. E aí eu peguei e fiquei aqui, pedi para o bispo, né? Ou para o pastor Jadson, falei, pastor, ore por mim. Eu falei assim. E ele veio orar. Queridos, enquanto eu estava, antes de orar pelo povo, e depois que eu orei pelo povo, eu estava com tanto, acho que era a minha vontade tão grande de subir para o céu, que eu falei, Jesus, me leva. Eu estava como Elias. E eu sentia, queridos, eu via como uma carruagem de fogo de Elias subindo. Acho que era a vontade que eu estava. Eu estava como Elias ali já, pedindo um substituto. E aí eu disse, e eu estava ali mesmo falando assim, ô Senhor, o Senhor levou Elias numa carruagem de fogo. E quando o pastor Jadson veio orar por mim, ele falou assim, olha como são as coisas, olha como o mundo espiritual é real. Ele não sabia. Ele disse para mim,
eu vejo os seus pés e as suas pernas pegando fogo. Eu estava na carruagem, né, do Espírito Santo. Ele falou assim, eu vejo as suas pernas e seus pés pegando fogo. E o Senhor te dando uma cura dos pés, das pernas. Nem tinha me lembrado de pedir pela coluna, que estava só a graça de Deus. Aí ele falou, e Deus curando a sua coluna. E o Senhor colocando tudo nos eixos. Eu recebi aquela palavra, fui para casa. Foi terça-feira. Queridos, na quinta-feira a perna já estava fechada. No domingo já pude colocar o saltinho, que eu nunca mais pude colocar. É bom, né? A gente colocar o saltinho um pouquinho mais alto. E aí, no domingo já pude. E a minha perna fechou. Minhas irmãs me ligaram. Né? E elas, Abigail, e aí? Como que está? Que eu fui, né, fazer uma consulta e tudo. E aí, como que está? Eu falei, gente, minha perna sarou. Aí eu falei assim, agora é a coluna, eu vou ver. Queridos, limpei minha casa, parte de cima, parte de embaixo. Limpei quintal, lavei não sei o quê. E não sei o quê, lavei tudo. E eu estava, parecia que eu tinha 16 anos. Coluna. Então, isso, queridos, é o que o Senhor nos presenteia. E o maior presente é a nossa salvação. Amém? Então, vamos estar orando. Agradeço a Deus por esse momento. E que o Senhor continue falando aos nossos corações. E venha estar junto conosco para nós estarmos orando. O bispo vai estar orando. Pode vir todos aqui para nós adorarmos ao Senhor. Entrarmos mais e mais nessas águas profundas, né? Que o Senhor quer nos levar. Amém? Bispo Ricardo, pode estar orando.